Boa noite, estamos de volta no tradicional live da Gastromed e hoje abordando um assunto que nós consideramos fundamental na determinação da obesidade e na possibilidade e na definição de emagrecimento, que é saúde emocional e emagrecimento. E emagrecimento, exatamente. Saúde emocional. Então, vamos contar com duas brilhantes psicólogas, são as psicólogas da Gastromed, a doutora Loreta, a doutora Cristiane, e um grande cirurgião, também aqui do Corpo Clínico da Gastromed, o doutor Fernando Furlan, que vai nos ajudar a esclarecer dúvidas que todos nós temos. E mais ainda agora na pandemia, em função da saúde emocional. Então, saúde emocional, gente, é tudo, porque a cabeça é tudo. Mas eu não vou falar mais, e eu vou deixar que a doutora Loreta, a doutora Cristiane e o doutor Furlan conduzam essa live. Eu só vou perguntar as minhas dúvidas. Boa live! Tudo bem, pessoal? Então, eu queria começar aqui falando sobre a saúde emocional e o emagrecimento. Ele é muito visto quando a gente fala de cirurgia bariátrica, né? Porque todo mundo lembra que é preciso, né, do laudo da psicóloga, da nutricionista, para conseguir fazer a cirurgia, mas ninguém entende que, na verdade, a gente precisa de um equilíbrio emocional para manter peso, para tirar os gatilhos de perda de peso. Eu acho que para isso que é importante aqui a nossa conversa, né? Eu acho que o que o professor falou sobre a pandemia é importantíssimo, porque eu acho que uma das principais queixas durante essa pandemia foi que as pessoas ganharam peso. Realmente, a alimentação, ela tem um fundo extremamente emocional, tanto de conforto, como de segurança, como de prosperidade. E eu acho que isso é muito contemporâneo, não só contemporâneo, mas isso vem de muitos anos, né? E também é cultural, né? Todo mundo que sai para festejar relacionado com a alimentação. Todo mundo que está triste fala que desconta na comida, está ansioso, desconta em outro tipo de alimento. Alimento é prêmio, né? Eu estou tão cansado que eu me dou esse direito. E a gente sabe, comida gordurosa relaxa, comida gordurosa te deixa tranquilo, por isso você gosta de chegar num dia de trabalho e comer uma comida mais gordurosa, isso te deixa mais relaxado, com mais sono, apesar de trazer outros problemas de saúde. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa tentar quebrar como um ciclo vicioso, né? Até um ciclo de, entre aspas, que a gente comenta bastante, de auto-boicote, né? Tô triste, eu vou lá e desconto na comida e não tô nem aí se eu tô engordando, porque se já tá dando tudo errado mesmo. Então, assim, eu acho que são alguns gatilhos que a gente fala aqui e parece ser muito real na vida de todo mundo, mas a maioria das vezes é totalmente inconsciente. Você não faz pensando em se maltratar, em querer fazer o mal, mas esses pequenos vínculos emocionais tornam essas atitudes de alimentação e diversas situações da nossa vida se interligarem de forma inconsciente. Então, eu acho que a gente pode conversar aqui como que isso pode ser quebrado, como quebrar esse ciclo que faz as pessoas às vezes não buscarem saúde. Loreta, o Cris, o que vocês acham disso? Antes da gente falar de quebrar o ciclo, eu acho que você falou uma coisa super importante do alimento como forma de compensação e o impacto disso na pandemia. A gente teve vários pacientes que chegaram procurando cirurgia bariátrica após esse período de pandemia, e a gente teve muitos pacientes que procuraram porque engordaram muito na pandemia, pacientes operados. Eu cheguei a atender pacientes operados que engordaram 16 quilos, 20 quilos, mostrando a relação direta entre os sintomas de ansiedade, os sintomas... O estresse, a incerteza, o medo, a insegurança, o quanto... E o fato de estar sozinho, né? Sozinho não, o fato de estar preso, não ter outras atividades, não conseguir criar alternativas de enfrentamento emocional para esse estresse.
Então, eu vi isso muito nitidamente, não sei se a Loreta percebeu. O aumento de peso, né, também, alguns pacientes já operados e que não conseguiram emagrecer nesse tempo, ou que recuperaram peso durante a pandemia. A gente não está só para falar do período da pandemia em si, né, mas é algo que chama muita atenção por conta disso, é algo que todo mundo está vivendo agora. O que eu identifico até na temática da saúde emocional e emagrecimento, a gente tem que perceber o quanto a dinâmica emocional impacta na forma como as pessoas comem. E se impacta na maneira como elas comem, obviamente, diretamente vai impactar se elas conseguem emagrecer ou não, se elas conseguem manter o peso que foi perdido. Então, a gente vê uma relação direta entre pacientes que não conseguem elaborar as emoções de uma maneira subjetiva, de uma maneira abstrata. Eles precisam ir para algo concreto, para algo objetivo, que nesse caso é comer, e está totalmente ligado a um alívio, a uma... Inclusive é importante ressaltar em cima disso que existe o impacto não só emocional, mas o impacto familiar em cima disso, né? Que acaba resultando em como ele vai se sentir depois e como ele vai reagir a tudo isso, né? Então, assim, a gente fala do paciente, mas quando a gente fala de emagrecimento, de obesidade, de cirurgia bariátrica, só para fazer esse parênteses, a gente sempre tem que levar em consideração também a dinâmica familiar, que provavelmente é ela que faz com que o paciente tenha a sua própria dinâmica também, né, dentro de casa. Bom, acho também que a gente falou bastante da pandemia, mas e no dia a dia, né? A gente tem pacientes no dia a dia que engordam, que ganham peso, e isso vem paulatinamente, não vem tão marcado, né, como a pandemia. Normalmente são pacientes que vêm de 20, 30 anos de engorda. Como quebrar esse ciclo depois de tanto tempo? Não é em um ano de acompanhamento. Eu acho que os pacientes têm que, ou todas as pessoas que fazem controle de peso, a gente tende a sempre falar que o problema é a insistência, né? A falta da insistência, na verdade, porque toda obesidade, quando você começa a perder peso, é lindo, porque você perde peso numa velocidade grande, mas de repente você faz um platô, né? Eu acho que todo mundo discute bastante isso. O platô da perda de peso que leva à perda da motivação. Então, se é normal, seu corpo está lá perdendo, vamos falar de uma forma bem mais fácil de compreender, seu corpo está vendo que você está perdendo um monte de coisa. Você está deixando de consumir alimento e perdendo. Ele não é burro, ele começa a perceber, poxa, meu banco aqui de estoque está esvaziando, eu preciso dar uma segurada. De repente ele percebe que, mesmo segurando, você está super saudável. Aí depois você volta a perder peso. E como conseguir ultrapassar a desmotivação do platô? O que eu percebo nos pacientes é que tem um senso de urgência e de imediatismo que estão diretamente ligados a essa resistência que eles têm pelo período de emagrecimento. Então eles não engordaram, né? Como você falou, levam uma vida toda para engordar, ou alguns engordam mais rápido, mas assim, a velocidade com que o paciente ganha peso não é a mesma velocidade, chega a ser a mesma velocidade que o paciente perde, porque o paciente tem um imediatismo, um senso de urgência, que eles iniciam uma dieta geralmente restritiva. Nessa dieta restritiva, eles querem perder, 10 quilos em uma semana, em 2 semanas. Só que assim, chega a ser uma expectativa muito idealizada, e essa idealização que eles têm em relação ao tempo de perda de peso faz com que eles não consigam resistir, manter muito, né, a persistência. E aí também, pensando nessa mesma linha, é o nível de frustração que cada paciente tem, né? Então, a história de cada um é muito parecida, mas tem as suas peculiaridades, né? Então, assim, a frustração de desde quando você está obeso, né? Quando você se percebeu, quando você chegou no meu limite, no seu próprio limite, para que você tome a decisão de querer fazer a cirurgia bariátrica ou entrar numa dieta rigorosa, né? Então, assim, o nível de frustração que ele já teve, a quantidade de situações em que ele se sentiu estigmatizado, né?
por conta desse ganho de peso, faz com que ele se desmotive também. Então é por isso essa necessidade de querer para ontem, né? Porque o que é bom é gostoso, né? A fase que a gente está ruim, a gente quer que passe logo, mas a parte boa, né, a gente às vezes não sabe nem aproveitar. Por conta disso, alguns pacientes inclusive se perdem, né, enquanto estão em casa por conta da pandemia, por exemplo, igual a gente começou a falar. E é muito difícil, é muito doloroso, né? A gente tenta se colocar e a gente escuta, eu e a Cris principalmente, né, que a dor é muito grande, porque ninguém para pensar na dificuldade que um paciente tem, não sei, tipo, por exemplo, ao sentar no ônibus, ao amarrar o tênis, né? A gente fala, levanta, acorda, vai fazer atividade física, sem perceber que é um ciclo todo. O cara tem obesidade mórbida, ele dorme mal, ele acorda cansado, ele se sente cansado, e aí ele vai entrando nesse ciclo que vai simplesmente acumulando, porque ele tem a percepção dele, né? Acumulando esse sofrimento dele. Então, assim, quando a gente fala de sofrimento emocional, né, ou saúde emocional, envolve tudo isso também. Envolve cansaço, envolve estresse, envolve o acolhimento. Tentativas, inúmeras. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a forma que o paciente começa o processo, né? Então, assim, eu acho que uma coisa prática para todo mundo que tanto vai fazer a cirurgia ou para médicos ou profissionais que recebem o paciente para isso é a forma como a gente faz o primeiro atendimento. Muitas pessoas tendem a ser dura e ser duro às vezes é necessário, mas ser duro com acolhimento. Existe essa possibilidade de você cobrar sabendo e entendendo que esse paciente ele vem de uma história de vida, né? E a história levou ele a chegar naquele ponto de obesidade. A minha pergunta é essa: quais são os fatores emocionais mais frequentes desencadeantes da obesidade? O que do ponto de vista emocional faz com que o paciente ganhe peso? Isso. A gente pode falar? Pode falar. Eu vou começar falando de algumas doenças, pode ser? Pra cá. A gente tem alguns fatores, algumas doenças já pré-estabelecidas, né, que a gente vê aí comum em 60% dos pacientes obesos, que é transtorno alimentar, né, no caso, transtorno de compulsão alimentar, a depressão e transtorno de humor. Isso já Qualquer, você pode repetir, por favor? Transtorno de compulsão alimentar, transtorno ansiosos, né, e transtorno de humor e depressão. São esses os maiores fatores que a gente tem aí. O que é esse transtorno? Pode, eu quero entender. Transtorno o quê? De compulsão alimentar. Isso, o que é esse transtorno de compulsão alimentar? O transtorno de compulsão alimentar é o paciente que tem uma ingestão excessiva de calorias ou de quantidade alimentar num período, num espaço de tempo que pode ir de até 2 horas ou mais, depende, acompanhado de uma sensação de descontrole, de voracidade, com uma sensação de ficar muito satisfeito, né? Ele come sem parar e sempre quer comer mais. Porque ele se sente refém. Isso é bulimia? Não, isso é compulsão Isso é transtorno de compulsão alimentar. A bulimia é vomitar depois desse comer excessivo. A gente tem que lembrar que das compulsões, você tem as compulsões de excesso, né? Que são aqueles pacientes que comem e parece que nunca se sentem satisfeitos, ou que até se sentem, vomitam e acabam comendo de novo. A diferença nesse caso é a seguinte: o paciente com bulimia, ele também tem episódios de compulsão alimentar, né? Porque ele vai comer, ele vai compensar isso vomitando, purgando, tomando diurético, laxantes, enfim. Isso vai diagnosticá-lo como, no caso, uma pessoa com bulimia. No caso da compulsão alimentar, o paciente não apresenta métodos compensatórios. Ele come, ele se arrepende, ele se sente muito mal por causa disso, ele tem repulsa do que ele fez, mas ele não pratica métodos compensatórios, em cima de tudo que a Cris falou, que vem de encontro com comer excessivamente, comer escondido, ter muita vergonha do que faz, né? E no final de tudo isso, se sentir muito envergonhado e refém. Eu não consigo sair desse ciclo. Eu estou comendo, eu como um pacote de bombom, um pacote de bala. Comer não traz só prazer do comer. Traz a
tristeza. Ele não come e sente prazer por estar saciado. No final ele se sente chateado porque ele não conseguiu se controlar do que ele não queria fazer. Isso é o transtorno. Que era comer. Esse é o transtorno de compulsão alimentar. A bulimia, ele come e vomita. A tendência é ele saber que ele fez errado e tentar compensar o que ele fez errado. Então ele minha vomita. pergunta, Que a gente considera transtorno alimentar, não transtorno de então, compulsão. a minha pergunta ao Dr. Furlan é o seguinte: o senhor, como cirurgião, como poderíamos abordar esse paciente ou não deveríamos abordar o paciente com transtorno e com bulimia? Então, todo paciente com algum transtorno psiquiátrico, não só psicológico, algum transtorno psiquiátrico, ele precisa ser tratado desse transtorno e estar compensado para que se faça algum tratamento de obesidade. Senão, não tem como você fazer o tratamento, porque imagina um paciente recém-operado que começa fazer esforço de vômito. Tem grandes chances de ter lesão da linha de sutura, abrir os pontos, ele está aumentando a pressão intragástrica, ele está se colocando em risco. Isso não entra só nos casos de transtorno alimentar, entra em qualquer doença psiquiátrica, esquizofrenia, depressão, ansiedade e os transtornos alimentares. Caso o paciente esteja compensado clinicamente com o seu psiquiatra, e o seu psiquiatra diz sim, ele pode ser operado, aí o cirurgião avalia a possibilidade de ele operar. Se ele achar que sim, ele consegue lidar com esse paciente, ele pode realizar a cirurgia. Aí o cirurgião também tem essa possibilidade de negar tratar esse paciente caso ele não consiga ter o controle de um paciente com transtornos psiquiátricos. Mas se você tiver um apoio de uma equipe de psicologia e psiquiatria adequada, você consegue. Inclusive nós tivemos já, eu tratei junto com a Cris um paciente que ele era esquizofrênico, tinha uma mãe pós-bariátrica, queria fazer a bariátrica, a gente tratou ele junto com o psiquiatra. Hoje eu posso considerar ele um dos meus pacientes mais certinhos, ele faz tudo certo. Ele já tem 3 anos de cirurgia e os resultados dele são excelentes, mas foi um paciente extremamente trabalhado. Doutora Cristiane, quando que a senhora liberaria, como lidaria com isso e quando liberaria um paciente com transtorno alimentar ou com bulimia? Liberaria para operar? Sim. Para ser operado? Eu acho que é importantíssimo a gente conseguir chegar, entender um pouquinho, entender como que esse transtorno a dinâmica desse transtorno para o paciente, né? Essa compulsão alimentar dele está relacionada ao quê? Que tipo de situações na vida dele levam ele a ter episódios compulsivos? Pode ser que a gente precisa tirar esse paciente da crise, digamos assim, né? Por exemplo, tem pessoas que têm episódios compulsivos diários. Se isso está muito grave, esse paciente precisa ser medicado. E uma coisa que é importantíssima para nós como equipe e o paciente, para profissionais que possam estar assistindo essa live ou para o paciente, eles têm que ser capazes de fazer um vínculo de confiança com a equipe. Eles precisam entender e confiar, como o Furlan falou. Ele precisa entender que ele vai ser tratado por essa equipe e não vai ser condenado ou julgado pelo fato dele ter esses episódios compulsivos. Eu acredito que já aconteceu muito aqui na clínica, de a gente pegar pacientes descompensados em termos de transtorno alimentar no pré-operatório, e a gente ficou em média de o mínimo 2 meses e no máximo 6 meses para compensar esse paciente, para que ele consiga não se colocar em risco no pós-operatório. E o paciente aprende a ter consciência disso, né? Porque assim, o importante é ele saber que apesar da gente fazer essa avaliação, né, a gente trabalha com essa função, mas assim, é muito mais para ver se o estado cognitivo dele, se ele vai conseguir entender os riscos, se ele vai entender os compromissos, né, não se colocar em risco, né, se ele tiver isso, ainda se tiver, por exemplo, compulsão alimentar, um comer noturno, acorda, come, droga e volta a dormir, né, o que a gente faz? A gente percebe, a gente encaminha esse paciente, quando tiver compensado, a gente opera. Então não quer dizer que ele não vai operar, de repente só vai demorar um pouco mais de tempo para que isso aconteça. Então,
já tem aí um gancho para que vocês percebam que não tenham medo dos psicólogos e psiquiatras nessas horas, porque a gente só tem, aqui eu brinco que é um casamento, a gente casa com o paciente sem direito ao divórcio, né? Porque daqui para frente nós vamos acompanhar e tem que ter esse espírito de parceria. E a ideia não é ter um teste, né? Passou, ganhou a possibilidade de cirurgia, não passou, perdeu, não é isso. A ideia é estar bem para fazer uma cirurgia segura e ter um bom resultado. Então, por isso que essa equipe é importante para trazer bons resultados durante e depois da cirurgia. E quais são os outros problemas que vocês assinalaram? Então, tem o transtorno, tem a bulimia e que mais? Depressão, transtorno de humor, né? Que o psiquiatra acaba ajudando aí, às vezes entra com uma medicação para que o paciente fique mais equilibrado, consiga aí fazer a cirurgia. O importante, gente, é que assim, o acompanhamento pós-operatório é o que eu brinco que é o mais importante, porque operar, eu não tenho o direito de dizer você vai ou não operar, sendo que você pode estar correndo risco de vida por conta de comorbidades da obesidade, né? Então, assim, é importante, eu sempre faço, né? Eu acho que a maioria dos psicólogos que trabalham com isso, com que o paciente opere e que depois ele faça o acompanhamento pós para a gente tratar o que tem por vir. Por quê? Porque se ele tiver uma tendência a deprimir, ele vai deprimir, né? Depois. Então, nós estaremos ali para ajudá-los nesse momento, caso aconteça. E uma coisa que é fundamental sobre tratar a depressão é que as pessoas já devem ter visto pessoas deprimidas que não tomam banho, que deixam de comer, emagrecem demais, ou que comem demais. Uma pessoa num estado depressivo intenso, né, severo, essa pessoa tem a capacidade de autocuidado comprometida. E essa cirurgia, ou qualquer outro tipo de tratamento de emagrecimento, ou qualquer outro tipo de tratamento de saúde, a capacidade de autocuidado, de gerir o próprio cuidado, tem que estar preservada, né? Então é fundamental, se identifica um paciente depressivo no início de um tratamento médico, que se trate dessa depressão para conseguir engajar esse paciente no tratamento médico. E existem casos também de pacientes que nunca manifestaram nada, né, em relação à depressão, por exemplo, e que no pós-operatório ficam depressivos. Não necessariamente depressivos, mas melancólicos podem ficar, né, que existe essa diferença entre melancolia e tristeza e depressão, porque ele está animado para a cirurgia, ele sabe de tudo que pode acontecer, só que a partir do momento que ele acorda, ele pode se arrepender, né? Isso tudo é passageiro, a gente sempre alerta o paciente de que isso pode acontecer, mas que na hora que ele sente, ele se desespera, né? Então, por isso que é importante o processo psicoeducativo do pré-operatório, para que quando ele sinta tudo isso, ele relembre tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, para que ele eu vejo isso que você está falando em dois momentos. Tem um paciente que ele se desespera naquele período da dieta pós-operatória, que ele fala o que eu fui fazer, ou se tem alguma complicação, uma fístula, alguma coisa que precisa voltar para o centro cirúrgico, né? Tem um certo ressentimento, um certo luto, às vezes, por aquela liberdade que o paciente tinha. Então eu podia comer tudo que eu queria comer, enfim. Tem um luto por aquele corpo que começa a emagrecer e tem outros episódios depressivos que se manifestam muito tempo depois da cirurgia, que o paciente tinha uma expectativa associada ao emagrecimento. Então ele tem uma expectativa de que ele vai ser promovido, de que ele vai salvar o casamento, de que ele vai entrar num relacionamento. Se isso não se concretiza, toda aquela ilusão que o paciente tinha em relação ao emagrecimento cai por terra. E aí ele pode deprimir muito tempo depois, uns 3, 4 anos depois da cirurgia. E podem vir junto com essa depressão esses outros transtornos associados, que pode voltar uma compulsão alimentar associada a uma depressão, pode voltar um hábito etílico, beber em excesso associado a essa depressão. Então, o cuidado emocional, ele é desde o início, seja de cirurgia ou de qualquer outro tratamento de emagrecimento, ele é constante, né? Como um tratamento estruturante. Eu achei bem interessante esse ponto que você falou sobre os objetivos e como ver o resultado da bariátrica, né? E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês duas, depois eu vou entrar aqui em duas perguntas que foram feitas no chat pra gente. A primeira é uma coisa mais prática para a gente conversar com os médicos ou profissionais que estão aí. Porque existem duas formas de você incentivar uma pessoa, né?
Uma deixar ela livre e mostrar que está indo tudo bem, a outra é botar objetivos a curto, médio e longo prazo. Às vezes, para o obeso ou para quem acabou de fazer a cirurgia, isso gera uma ansiedade. E ele sempre tem a vontade de colocar qual que é meu target, meu objetivo final de peso. Vocês orientam colocar alguns objetivos pequenos durante o tratamento para manter ele sempre fixo no tratamento, ou não, deixar isso mais livre e tentar de outra forma incentivar e mostrar que os resultados estão vindo? Eu costumo minimizar essa meta, é uma mistura das duas coisas. Então, assim, você tem um potencial, né, que claro que pode não acontecer. Mesmo porque é uma meta meio teórica, né? Ela não existe fixa. Existe um potencial, mas assim, vai de acordo com cada paciente, a conduta, né, como ele lida com a cirurgia depois, se ele faz atividade física, se ele segue as orientações, enfim. Então, vamos supor que assim, ele tem um potencial para perder peso de 40 quilos. Se eu virar para qualquer paciente e falar, você tem que perder 40 quilos, é muito difícil, né? Então, ele já vai se desmotivar e sair da consulta ansioso, né? Então, assim... E se ele perder 36, talvez seja uma derrota para ele, porque ele chegou no 40. Chegou muito perto, mas não é o objetivo. Então, eu busco entender, fazer o cálculo do que é um IMC saudável, né? Que muitas vezes não chega no IMC normal, dependendo do tamanho do paciente, da quantidade de quilos e tecido adiposo que ele tem, enfim, né? Mas se ele chegar, por exemplo, num sobrepeso e não tiver mais comorbidade, para mim é um caso de sucesso. É um caso de sucesso, né? Então, é entender e explicar para ele que, de repente, às vezes o paciente que pesa 200 quilos não vai nunca ficar magro, né? Alguns não conseguem, outros conseguem, mas assim, depende de cada um. Então, a expectativa... Cada um tem sua vitória. Que para mim é o mais importante. Então, assim, a cirurgia bariátrica não veio para deixar ninguém bonito, né? Ela veio para deixar as pessoas mais saudáveis, né? Isso tudo também é uma consequência. Muito bonita. Mas que acabam deixando as pessoas mais bonitas. Mas assim, se eu for fazer a cirurgia bariátrica e pensar que eu vou ficar com o corpo da Gisele Bündchen, por exemplo, eu já vou entrar com uma ideia enganada. Por quê? Porque eu vou ter cicatrizes, eu vou ter flacidez, e isso tudo é trabalhado, né? Então, assim, a expectativa com o paciente... expectativa e realidade. Versus realidade que a gente tem que falar. O que eu acho importante também, além disso que a Lorena falou, faz-se qualquer tratamento de emagrecimento não só pela meta de peso. Eu procuro trabalhar com o paciente quais os outros ganhos que o paciente tem, reconhecer outras conquistas. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim: nossa, Cris, eu trabalhei tanta coisa aqui nesse atendimento psicológico que o fato de eu ter perdido 30 quilos, 40 quilos foi um brinde, né? Eu mudei tanta coisa na minha vida porque fica uma tensão agregada ao peso, né? Parece que o fantasma da balança segue esse paciente ao longo da vida. Então, tentar desvincular um pouco dessa ideia de existem outros ganhos, né, nesses tratamentos de emagrecimento. Uma das perguntas que fizeram aqui foi o Carlos. Ele colocou assim: eu tenho 128 quilos e gostaria de perder 40 quilos. Como? Bom, Carlos, a primeira coisa que eu posso te dizer é que a grande maioria dos pacientes que não perderam peso ou que reengordaram depois de qualquer tratamento de obesidade, eles não fizeram um tratamento multidisciplinar. O que significa multidisciplinar? Passar com um psicólogo, passar com um nutricionista e passar com o seu médico responsável. Porque a gente sabe que a alimentação está relacionada com saúde mental e está relacionada com o tratamento base. O tratamento base pode ser medicamento, o tratamento básico pode ser só uma reeducação e ele pode ser cirurgia. Todos funcionam? Funcionam, uns mais, outros menos, se você for pensar só em estudo. Claro que individualizar seu caso é importante, ver quais são as suas metas, o que você consegue se comprometer para a gente pensar em um tratamento para você. Mas eu acho que não tratar multidisciplinarmente é o grande erro de quase todo mundo que faz tratamento para obesidade. O que vocês acham? Exatamente. Eu penso assim. Sem dúvida. E os adolescentes? Interessante, então deixa eu já fazer aqui a segunda pergunta. De adolescente. Já que o professor perguntou dos adolescentes, a enfermeira Gil mandou: filho de 17 anos com depressão que não é liberado para operar.
Aí a gente tinha que entender se ele não foi liberado por conta da depressão porque ele tem 17 anos. Aqui a gente já operou pacientes com menos de 18 anos e que tiveram casos que deram certo, tiveram casos que não deram certo, mas eu acredito que é independente da idade. A gente tem que lembrar que tem regras muito rígidas, né, para a cirurgia bariátrica, ela é muito bem controlada hoje e isso é bom. A gente tem sociedades, médicos associados que fazem uma cirurgia padronizada e padronizam a forma e quem vai operar. Isso traz bons resultados e é fácil de você considerar esses resultados. E os pacientes mais novos, adolescentes, chegam até casos de crianças obesas pedindo tratamento para obesidade com balão ou cirurgia, precisa ser muito bem considerado o tratamento, principalmente com o psicólogo, com o pediatra, antes de pensar em uma cirurgia, porque é um paciente que tem longo prazo de falhas, vamos dizer assim. Primeiro, qual a compreensão que ele tem do tratamento? Qual a compreensão que ele tem de uma dedicação completa? Isso é muito importante. Não estou dizendo de uma pessoa de 17 anos, mas de idades menores. E talvez uma pessoa de 17 anos também. A gente vê pessoas idosas ou pessoas adultas que não têm a compreensão completa do tratamento da obesidade. Isso é muito importante, a gente chegar lá para que o resultado seja bom. E ter depressão e não é liberado para operar. Aí a gente tem que levar em consideração qual é o grau do quadro depressivo que ele está e o quanto ele precisa de uma organização desse quadro depressivo. Não quer dizer que ele tem que estar 100% tranquilo, perfeito para operar, mas ele tem que ter uma estabilidade mínima para que no pós-operatório ele não se coloque em risco. Então, assim, essa estabilidade pode ser conseguida rapidamente ou por um tempo maior, mas não desista. Isso que eu posso dizer. Seu filho tem 17 anos, é obeso, precisa de tratamento, tanto para a obesidade como para a depressão. Não desista do tratamento dele. Ele precisa de um bom acolhimento, ele precisa ser bem tratado e talvez você comece a compensar ele antes da cirurgia e termine com a cirurgia. Talvez os resultados da cirurgia sejam o que precise para a compensação completa da depressão, mas sem a mínima compensação pré-operatória que coloque ele em risco no pós-operatório, eu acho que ele não pode operar mesmo. É difícil, né, entender como que a Gil colocou isso pra gente. Como que ele não foi liberado? Ele não foi liberado e acabou as possibilidades de tratamento? Eu entendo que um paciente depressivo, que pode ter uma depressão associada à obesidade, tenha na cirurgia, ainda mais um adolescente, essa expectativa meio de salvação, né? E à medida que vem uma negativa, esse paciente entra mais em depressão, ou agrava o quadro de depressão. E aí é importante, né, ressaltar o quê? Que a obesidade, a cirurgia bariátrica, ela nada mais é do que um tratamento para aquela obesidade, né? Ela não é a cura. Então a gente volta no que a gente falou lá atrás, sobre a expectativa do paciente, sobre o que ele quer. Ele tem que ter muita noção de que a cirurgia bariátrica ela vai ser um tratamento para ele até o restante da vida. Geralmente, quando a gente tem algum caso de não liberação naquele momento, a gente insiste com o paciente ou com os familiares para que esse paciente permaneça em atendimento aqui, para que ele se sinta em tratamento, né? O tratamento não é a cirurgia em si, é todo o processo. Então, espero que se a Gil não encontrar um bom atendimento lá, ela vem conversar com a gente aqui. Traz o filho dela para cá. Bom, já tem mais perguntas no chat? Se não tiver, eu tenho uma coisa para perguntar aqui, que eu acho interessante, que a gente costuma, sempre quando a gente fala de saúde mental e obesidade, a gente traz a carga pesada da saúde mental, né? Por que a pessoa fica mal e opera? Por que ela fica mal e engorda? Quais são os transtornos? Mas e o oposto? Tem gente que engorda geleia. Não, e também a pessoa que trata e melhora a parte da saúde mental. Isso também é importante a gente comentar, também faz parte do tratamento da saúde mental. Quantos pacientes aqui a gente não começou com o tratamento da obesidade, achamos um monte de problemas e conseguimos resolver ou pelo menos alinhar a vida dessa pessoa para continuar muito melhor no trabalho, na vida amorosa, na vida social? Quais são os ganhos pós uma cirurgia ou pós qualquer tratamento da obesidade que traz a parte alegre da saúde mental? Me ocorreu agora, né? Então assim, a gente fala de saúde mental, vamos então fazer um paralelo com a autoestima, por exemplo. Se eu tenho a minha autoestima baixa, ela não
não vai ser só baixa referente ao meu corpo. Ela vai se contaminar com o meu trabalho, ela vai se contaminar nas minhas relações interpessoais, nas minhas relações sexuais afetivas e por assim vai. Então, a partir do momento que o paciente faz o tratamento, no caso da bariátrica, que ele emagrece, começa a ver tudo isso por um lado positivo, ele consegue se equilibrar emocionalmente, a autoestima dele sobe e tudo isso tende a melhorar. Em alguns casos piora. Por que piora? Vamos pegar um exemplo bobo. Se eu tenho um paciente que tem autoestima baixa, que não consegue falar no trabalho, não consegue lidar com chefes abusivos, em relacionamentos abusivos, por exemplo, quando ele começa a ter autoestima, ele começa a ter uma nova percepção, né, daquele problema. E aí é como se ele fosse se libertando e criando coragem ao mesmo tempo para lidar com todas essas demandas da vida dele, né? E aí ele vai enfrentar. Só que enfrentando, quem está acostumado com ele sendo muito quieto, né, submisso e tal, estranha. E aí começa a ter alguns conflitos. Por isso que o acompanhamento e a saúde emocional, que vem junto, né, é muito parecido a mental da emocional, mas elas caminham para o mesmo lado. E aí o paciente se liberta. A gente não tem a metáfora da borboleta, que o paciente operado vira sai da lagarta, borboleta e sai da lagarta. Por quê? Porque ele passa por uma metamorfose. Então as pessoas, a família, por exemplo, chega e fala: você ficou diferente, você ficou chato, você ficou mais leve, né? Então tudo vai de acordo com cada paciente, como cada paciente lida com tudo isso. Eu acho que uma coisa que eu vejo grande de ganho de saúde mental é a culpa, né? O paciente, toda vez que ele chega no consultório, ele chega com uma carga de culpa muito grande por ter se deixado chegar no grau de obesidade. O que a gente costuma falar esse paciente só chegou naquele ponto de vida porque ele viveu tudo que ele tinha para viver para trás. Então esquece o que está para trás e vamos viver a partir daí. E essa liberdade de poder lidar com o seu problema e tirar o primeiro problema da frente, que é a obesidade, abre a visão para ele talvez organizar a caixinha e colocar problemas por vez em resolução. Tirou da obesidade, vai tirar o do trabalho, sei lá, vai tirar o outro, e ele percebe que ele tem vários e que faz parte da vida problemas, então eu acho que ele fica mais estabilizado para resolver os problemas sem tanta carga emocional. Então, pegando o gancho dos dois, né? Os pacientes, eles chegam que têm tentativas diferentes, inúmeras tentativas fracassadas de emagrecimento, ele chega com uma sensação de impotência muito grande, que é isso que você falou, que gera culpa. À medida que ele faz um tratamento, que ele se engaja, que ele vê resultado, é quase como se ele ativasse essa sensação de potência e de realização. E isso vai contaminando outras áreas da vida, né? Isso vai trazendo um engrandecimento para esse paciente. Né? Eu acho que esse é o lado bom da saúde mental, né? Que a gente fala da saúde mental como doença. A gente também ganha saúde depois desse tratamento multidisciplinar. Isso é muito importante, né? Porque a doença, ela interfere na emoção, né? Então, quando você trata, por exemplo, as doenças mentais, né? Você consegue, ou os gatilhos para que você tenha esse sofrimento, as suas emoções começam a ser melhores. E aí a sua saúde emocional melhora, que vai, o quê? Resultar num melhor relacionamento com outros indivíduos. E o que eu tenho observado, só para a gente, eu acho que a gente está terminando isso daqui, mas na somatória eu vejo que a cirurgia bariátrica é uma grande muleta para estabelecer a saúde emocional, porque o indivíduo, eu tenho a sensação e a impressão que ele se parabeniza pela coragem, pela determinação e pelo efeito final, que é positivo. Pelo menos isso eu sinto na maioria dos casos. Qual é a impressão que vocês têm nesse sentido? E eu acho que o paciente que entende a cirurgia como essa ferramenta de melhora de vida, né? Como eu dei o exemplo da paciente que fala que emagrecer é um brinde frente a tantas outras coisas, é o paciente que entende que fazer essa cirurgia, que ter chegado a um grau de obesidade foi consequência de algumas escolhas e de um estilo de vida que ele desenvolveu, e que através da cirurgia ele foi capaz de rever e de transformar, né, esse
estilo de vida. O mesmo exemplo, invertendo agora, é o paciente que chega no consultório achando que o emagrecimento e a cirurgia bariátrica vai resolver o problema, todos os problemas dele. E não vai. O chefe vai continuar sendo o mesmo, o marido vai continuar sendo o mesmo, os problemas do dia a dia vão continuar aparecendo, né? Mas a autoestima dele vai melhorar, Vai melhorar, e ele vai vai enfrentar melhor continuar esses enfrentando. problemas. Exatamente. Com certeza. Eu Aqui os recadinhos, um agradecimento da Márcia Mendes Santos, para mim, obrigado Márcia. E a Tati Delicada, ela mandou que operou e descobriu outras felicidades, acabou casando e teve uma filha. Muito bem. Eu acho que é isso mesmo, realmente a mudança de vida te estimula a seguir para frente, né? Eu acho que faz parte da evolução do pós-operatório você ficar feliz e se libertar para constituir até sua família. Muitas pessoas vêm com esse relato e até melhoram as relações com os filhos, porque conseguem brincar mais, tem mais disposição, e isso é super importante. Muito bom, gente. Então, essa foi mais uma live da Gastromed. Nós queríamos que vocês mandassem para nós sugestões e solicitações. A equipe multiprofissional, multidisciplinar da Gastromed contempla os cirurgiões, os psicólogos, as psicólogas, nutricionista, cardiologista, endocrinologista, enfim, uma série de profissionais unidos no mesmo tom para nós ajudarmos o indivíduo na sua estrutura biopsicossocial. O que nós queremos é contribuir, colaborar e dar mais saúde àqueles que nos procuram. Então, mandem para nós as suas solicitações e teremos o máximo prazer em realizar outras reuniões esclarecedoras, ajudando a todos a se sentirem com uma saúde emocional melhor. É isso, gente. Obrigado, pessoal. Muito Beijo, pessoal. obrigado. Obrigada pela participação e essa pergunta, tá?